O Senhor é Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Ótimo. Igreja, você acha que o Espírito Santo precisa de liberdade? Não, igreja, ele não precisa, ele é livre. Quem precisa de liberdade somos nós. Ele veio para nos trazer a liberdade. Amém? É mais uma, né, cara? O pessoal para saber, né? Nunca vai dar certo. Mas então, gente, presta bem atenção nisso. O Espírito Santo não precisa de liberdade. Quem precisa de liberdade? Quem está preso, não é isso? Quem está preso precisa de liberdade. O Espírito Santo está preso? Então ele precisa de liberdade. Quem está preso no pecado? Então quem precisa de liberdade? Amém? Então presta atenção nisso aí para a gente iniciar. Toda vez que a gente fala assim, o Espírito Santo tem liberdade, ele tem liberdade. Sabe para quê? Para fazer a vontade dele em nós. Não é que ele tem a liberdade, ele nos deu liberdade para fazer o que a gente quer. Então a gente confunde as coisas. O crente quer fazer o que ele quer, aí ele fala assim, o Espírito Santo tem liberdade. Então veja bem, se eu quiser que esse culto aqui vai até as 3 horas, é porque quem quer? Eu. Aí eu falo, o Espírito Santo tem liberdade. Não, o Espírito Santo tem liberdade, ele é livre. Eu não preciso da liberdade, mas para fazer a vontade dele. Então, se a vontade do Espírito Santo for que esse culto vá até as 3 horas, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a mesma vontade na igreja inteira. Então, nós vamos começar aqui e vamos dar sequência, e vai romper à tarde, romper à noite, e todo mundo vai estar cheio do Espírito. Agora, se for a vontade de um só, aí o que acontece? Eu estou aqui pregando 1 da tarde, todo mundo morto de fome, né? Com vontade de ir embora e bravo com o pastor. E eu, para satisfazer o meu com a gente, não vai ninguém embora, porque o Espírito Santo tem liberdade. Então, fica aí que eu vou fazer o que eu quero. Que tipo de liberdade é essa? Né? O Espírito Santo tem liberdade no altar. Tem para fazer o quê? A vontade dele e não a minha. Ah, de repente, agora alguém deu na cabeça aí que quer cantar um louvor agora. Depois falar, não, o Espírito Santo tem liberdade. Tem. Mas o Espírito Santo vai contrariar a palavra? O culto é com ordem e decência. Ele vai manifestar de uma forma diferente disso? Não vai. Então a gente precisa de iniciar a nossa mente ou resetar a nossa mente dessa forma. O Espírito Santo não precisa de liberdade, porque ele é livre. Quem precisa de liberdade? Somos nós. Liberdade para quê? Para fazer a vontade dele. Daqui a pouco outros textos vão esclarecer isso aí. E preste atenção, crente. Todo crente precisa do Espírito Santo em sua vida. Amém? Se não tiver o Espírito Santo, que jeito que é esse crente? Vamos ver o que a palavra diz? Romanos, capítulo 8, versículo 8. Olha que interessante, um pouquinho para trás. Romanos 8, 8. Igreja, presta muita atenção no que está escrito aí. Nós vamos ler o 8 e o 9, tá? Romanos, capítulo 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Como é que a gente agrada a Deus, igreja? Obedecendo. Como é que a gente agrada a Deus? Obedecendo. Então já está bem claro aqui, ó. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então uma pessoa que vive na carne, ela não consegue obedecer a Deus. Por isso a dificuldade de obedecer a Deus, porque está na carne. O versículo 9 diz assim, ó, Paulo está escrevendo à igreja aos romanos, viu? Os que vivem, no versículo 9, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Não estamos debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em nós. Então aonde que habita o Espírito, igreja? Em nós. O Espírito não habita em lugares, não habita em caixa de som, não habita em púlpito. O Espírito habita em nós. Amém? Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Estão entendendo isso? Se não tem o Espírito de Cristo dentro dele, ele não pertence a Cristo. Agora enroscou, né?
Mas vamos desenroscar. Pastor, e como é que eu sei então se eu tenho um Espírito dentro de mim? Como é que a gente conhece a árvore? Pelo fruto. Então como é que eu sei o que eu tenho? Se eu estou na carne ou se eu estou no Espírito? Se eu sou verdadeiramente em Cristo ou se eu estou verdadeiramente no meu eu e nas minhas vontades? Como é que eu sei isso? Pelo fruto. E qual que é o parâmetro para isso? A palavra. Perfeito, boa padaria. Então vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O início do capítulo de Gálatas, aí, capítulo 5, nos fala da liberdade nossa que está em Cristo. Amém? Então, nós temos liberdade? Sim. E nossa liberdade é para fazer o quê? Para fazer a vontade de Deus. Então, todas as vezes que a gente ouvir o Espírito Santo tem liberdade, você olha para a vida daquela pessoa e vê. Será que ela está dando liberdade para o Espírito Santo agir na vida dela? Ou será que ela está com libertinagem e está usando essa conversinha para fazer o que ela quer? Amém? E aí você vai analisar. Se ela está usando a conversinha para fazer o que ela quer e o fruto é de quem não tem o Espírito, nem de Cristo ela é. E o negócio vai apertar um pouquinho mais. Por quê, igreja? Porque hoje em dia pouco se fala nisso. Muito barulho e pouca unção. E nós precisamos de mais unção e menos barulho. Mais vida e menos falação. Amém? E aí, igreja, Gálatas capítulo 5, versículo 16, vai nos dizer o seguinte. Paulo também dizendo isso aqui, viu? Paulo hoje fala assim, o apóstolo Paulo, além de falar muito, ele gostava de escrever. Aí eu falei, o que você quer dizer com isso? Eu falei, você não escreveu um livro. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Quem vive pelo Espírito, igreja, não satisfaz a vontade da carne. E o crente ele tem que ser espiritual. Não espiritual igual a gente vê aí fazendo loucura. Espiritual com a sua vida. Não espiritual dentro da igreja, mas espiritual do lado de fora. Não espiritual aqui no altar, mas espiritual onde ele trabalha, na sua casa, onde ele vive. Amém? E o crente espiritual, aonde ele vive, o seu ser espiritual, não é o que a gente imagina que possa ser. É algo bem claro aqui na palavra. Amém? Paz, Senhor Felipe. Tudo bem, querido? Chique demais. Aí, Pedro, chegou. Amém. Aí diz assim, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Amém? Então, igreja, a gente está vivendo de uma forma seguinte. Ou a gente age segundo a carne, ou a gente age segundo o Espírito. Amém? E quando eu estou no Espírito, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade de Deus. Amém? Versículo 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais subjugados pela lei. E o que está dizendo aqui? Então, se o Espírito está em mim, eu tenho o quê? Liberdade, querido. Amém? Então, o Espírito Santo me traz a liberdade, porque Ele é livre. Aleluia. Então, querendo libertar o Espírito Santo, olha que inversão de valores, queridão. Quem somos nós para libertar Deus? Deus é que veio nos libertar. Agora só faltava essa. Não, vamos dar liberdade para o Espírito Santo. Não, querido. O Espírito Santo é livre. Nós é que precisamos ser livres também, para que Ele se manifeste em nossas vidas. Aleluia. Amém? Vamos continuar? Olha que bênção. Versículo 19. As obras da carne são manifestas. Então, os frutos da carne são manifestos. Pelo fruto a gente conhece a árvore. Vamos ver então quais são os frutos da carne. Amém? Olha só que interessante.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual, igreja? Coisas que a gente faz que são imorais, né? Que são fora das práticas bíblicas. Por exemplo, fornicar, né? Ter relações antes do casamento. Isso é o quê? Imoralidade sexual. E por aí vai. Eu não vou expor muito isso porque a gente tem muitas crianças no recinto. Então, basicamente é daí para frente. Isso aí o crente está cansado de saber também. Então, não vamos, exagerar nisso aí, porque vocês já estão sabendo. Aí, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Amém? O que é impureza? Coisas sujas, né? Crente não se envolve com imundície. Crente se mantém limpo. E o que é libertinagem, gente? Libertinagem é o oposto da liberdade, né? Libertinagem é quando a gente usa da liberdade para fazer o que não é lícito. Então é libertino. Ou seja, é pegar aquilo que é do Senhor e falar assim: então agora vamos dar um exemplo disso aqui. Então o Senhor pagou pelos nossos pecados, então eu posso pecar à vontade. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Vamos ser mais claros. Por exemplo, festas pagãs dentro da igreja, libertinagem, dancinhas, músicas, porcariadas dentro da igreja, ao invés de estar adorando Deus, libertinagem. Mais facilmente para a gente entender, um abuso da liberdade. Amém? Então a gente já é livre, se contém com a sua liberdade. Mas quando a gente abusa da liberdade, torna-se libertinagem. Então, porque Deus nos deu a liberdade da gente cultuar Ele, aí a gente excede com libertinagem. E aí fala assim: estou fazendo para a glória de Deus. Haja conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus. Tudo que é excesso é muito. Já é excesso porque é excesso. Se é excesso é porque sobrepõe, ultrapassa. Então não ultrapasse a palavra. A palavra de Deus diz assim: sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Então não ultrapasse a palavra de Deus. Como é a forma de cultuar a Deus? Conforme está escrito na palavra. Pastor, é proibido fazer festinha? Na sua casa não, mas na casa de Deus sim. Você perguntou para ele se ele queria uma festinha junina na casa dele? Perguntou? Porque se perguntar, certamente ele vai explicar o que é uma festa junina. Então ele não vai querer. Amém? Por exemplo, essas festas pagãs de idolatria que a gente não percebe que é sério, né? E o crente está lá no meio. O que acontece com essas festas pagãs, bicho? Morte. Toda festa pagã, as entidades, não vou falar dessa forma não, mas os espíritos demoníacos querem o quê? Sangue, morte. Então toda vez que acontece um reboliço no mundo espiritual da oposição, acontece mortes. Que tipo? Pastor, mas morre todo dia a gente morre. Vou falar de morte. Mortes naturais são, conforme a palavra diz, naturais. O que excede do natural, então, são mortes que a gente chama de mortes provocadas por essas situações. Que eu também não vou entrar nesse mérito, porque está todo mundo crente aqui, não é possível que a gente está ainda pensando nisso, né? Então vamos passar dessa fase também, em nome do Senhor Jesus. Apesar disso parecer loucura, igreja, que hoje eu estou vendo essas festas juninas tudo quanto é igreja, né? Tá, eu pensando aqui, os dias ninguém, é porque eles não devem ver a nossa live, senão ninguém nem convidava eu para ir das igrejas. Mas tudo bem, vamos voltar aqui para os assuntos. Porque hoje a coisa está difícil, igreja. Você não pode pregar a palavra mais. É uma ofensa pregar a palavra do Senhor. Então vamos continuar aqui. Eu estou só lendo o texto, tá? Aí vem aqui duas palavras que estão juntas. Versículo 20: idolatria e feitiçaria. Aí o crente fala assim: pastor Paulo, você vai falar de idolatria e feitiçaria dentro da igreja? Isso aí não tem na igreja. Claro que não tem. Porém, igreja, segura aí que a gente já volta. Vamos até 1 Samuel 15, 23. Mas segura aí que a gente vai voltar aqui, viu? 1 Samuel 15, 23, em nome do Senhor Jesus. Portanto, ou porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. Amém? E a arrogância é como o mal da idolatria.
Então, igreja, nós não temos crente feiticeiro, né? Não temos, graças a Deus. Mas nós temos crentes que são arrogantes, né? E a arrogância é igual a feitiçaria. Nós não temos, nós deveríamos ter crente idólatra, mas a idolatria é como o pecado da rebeldia. Então vamos falar, ou explanar um pouquinho sobre rebeldia e sobre arrogância. Amém? Porque idolatria e feitiçaria são como o pecado da feitiçaria e o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o pecado da idolatria. Amém? Para não confundir aí. Então, igreja, o que é uma pessoa rebelde? A palavra rebeldia, ela se deriva, né? Ela tem a origem assim, guerra contra alguém ou contra alguma coisa. Amém? A raiz da palavra quer dizer isso, guerra contra alguém. Então, toda vez que a gente está rebelde, é rebeldia, a gente está guerreando contra alguém ou contra alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Está orando, irmão? Foi fechado aí? E pensa aí. Uma hora na palavra eu vou orando. Intercessões. Isso aí é bom. E aí, igreja? Palavra rebeldia. O que é uma pessoa rebelde? Ele é o mesmo que uma pessoa teimosa. Então, o rebelde nada mais é do que um teimoso em excesso. Então, quando ele ultrapassa a teimosia, ele deixa de ser um teimoso e passa a ser um rebelde. A rebeldia também é o excesso de obstinação. Amém? Tem gente que é obstinado, está fazendo o que desagrada ao Senhor, está indo para o buraco, você está tentando falar que ele não, você vai cair no buraco, você vai se esbagaçar. Mas ele tem um excesso de obstinação. Ele quer fazer o que é errado. Para quê? Só para contrariar. Então, só para não fazer o que é certo, eu vou fazer o que é errado. Amém? Outra característica da pessoa rebelde é a desobediência. Então, o rebelde também ele é desobediente. Outra característica, outra coisa, igreja. Isso aqui eu não estou inventando, não. Se você quiser pegar aí lá no dicionário, eu só peguei de lá e trouxe para cá para a gente aprender. Mas não estou inventando nada disso aqui, não, tá? Então, outra característica do rebelde é a rejeição à palavra de Deus. O rebelde, ele não aceita a palavra de Deus. Por que o rebelde não aceita a palavra de Deus? Porque não é o que ele quer ouvir. Por isso ele não aceita. Então, o rebelde não aceita a palavra de Deus. Outra coisa que o rebelde não aceita: líderes sobre a sua vida. O rebelde não aceita. O rebelde não aceita autoridades. E o rebelde, quando ele é jovem, não aceita nem a autoridade do seu pai e da sua mãe em casa. Então, crianças rebeldes tornam-se adolescentes rebeldes, que tornam-se adultos rebeldes. O que muda? As autoridades que estão sobre a vida dele. Mas na verdade ele sempre é um rebelde. E se a gente não consegue aceitar uma autoridade sobre a nossa vida aqui na terra, como é que a gente vai aceitar a autoridade de Deus sobre a nossa vida? Impossível. Então o rebelde, igreja, ele tem esse grande problema de não aceitar as autoridades. Vamos para a Bíblia trazer uns exemplos de rebelde, para a gente entender um pouco sobre isso. Adão e Eva foram rebeldes. O que é que o Senhor falou? De tudo podeis comer, menos daquela árvore que está ali. Aquela você não pode. Aí o que a rebeldia faz? Não aceita a autoridade. E começa o quê? Não, mas eu posso fazer. E aí vem a serpente, né? E fala o quê? O Senhor falou o quê para você mesmo? Se comer daquela vocês vão morrer? Não, vocês não vão morrer não. Mas o Senhor não falou nada sobre isso. O Senhor falou para não comer. Não é para comer e pronto. Mas o rebelde, ele não aceita a palavra de Deus. O rebelde, ele é teimoso. Então olha só, Deus deu todo o jardim para eles, tudo que era bom, e só proibiu de uma coisa. Falou, aquilo ali não pode. E por que não pode? Porque aquilo ali vai ser a sua desgraça, vai ser a sua perdição, aquilo vai te prejudicar. É por isso que não pode. Não é para te proibir, é porque não pode. Então quando a palavra de Deus nos instrui a alguns critérios, né,
de vida, é porque fora desses critérios nós vamos se dar mal. Não é para nos proibir. É proibido usar droga. É porque a droga vai te matar, ué. Então é por isso que para isso aqui. Amém? Então a gente precisa de entender qual que é a situação. E aí, Eva fez o quê? Foi lá e comeu do fruto que não poderia. E ainda passou para o Adão, que também era um rebelde. Porque senão ele tinha falado, eu não vou fazer. Você fez, mas eu não vou fazer. Mas ele também era rebelde. A pastora costuma dizer que os casais são muito parecidos. Então eu acho que um rebelde casa com outro rebelde. Ambos precisam de liberdade. Amém? Então, igreja, se tem rebeldia no seu lar, toma cuidado. Talvez a rebeldia não seja o outro, talvez seja você, e talvez seja os dois, e talvez os 3, os 5, não sei quantas pessoas tem na sua casa. Então, cuidado, porque o rebelde ele tem essa tendência também de não reconhecer que é rebelde. Na cabeça dele pensa, eu estou certo. O rebelde sempre está certo. Amém? Outro rebelde aqui na palavra do Senhor, que é bem característico, até nós pegamos esse texto aqui, falando sobre feitiçaria e sobre idolatria lá. Saul, ele é um exemplo clássico de rebeldia. O Senhor fala, vai lá, pega, mata o rei, extermina tudo, não traz nada para cá. Aí o que o rebelde faz? Vai lá, separa boi, separa a ovelha e traz o rei vivo. Aí chega o homem de Deus, que é a autoridade instituída por Deus, que é Samuel. E aí, ele falou, bom, tudo bem, fiz conforme a palavra do Senhor. Ele falou, fiz tudo conforme Deus havia dito. Aí o Samuel falou assim, que barulho que é esse que eu estou ouvindo? Que mugido que é esse? Rapaz, o cara está falando que fez, que matou tudo, então, que barulho é esse? Meu Deus. Que bois são esses? Não, esses bois aí, esse povo aí me obrigou a trazer, mas a gente vai trazer para oferecer para o Senhor. E aí o profeta fala, será que o Senhor tem mais satisfação, alegria em holocausto e sacrifício do que a sua vontade seja obedecida? Obediência eu quero e não sacrifício. Mas o rebelde, igreja, ele continua sendo rebelde. E aí ele insiste ainda nisso. E trouxe quem mais? O rei, a qual era para matar, ele trouxe o rei vivo, porque ele era rebelde. O que o rebelde faz? Não aceita a palavra. Ele faz a vontade de Deus de acordo com a vontade dele. E olha a cegueira do rebelde. Olha que o profeta chega, você fez o que Deus mandou, ele fala, fiz certinho, igualzinho Deus mandou. Porque o rebelde, além de rebelde, ele é cego. Ele não consegue enxergar a sua rebeldia. Por quê, igreja? Porque o pecado da rebeldia é como o pecado da idolatria? Ou feitiçaria? Feitiçaria, é isso? Então, o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E se ele está enfeitiçado, igreja, ele não consegue o quê? Ele não consegue ter discernimento. Outra coisa que ele perde, que a gente viu acho que na última palavra, o rebelde perde a sensibilidade. O rebelde ele é insensível, ele não é insensível de cair, não. É insensível de não conseguir compreender o momento em que ele se encontra. Ele não consegue compreender o jeito que ele está. Então o rebelde não percebe que ele é rebelde, porque ele está insensível às coisas do Senhor. Ele não consegue perceber. Ele não sabe se ele é rebelde ou se ele não é rebelde. Por que o rebelde não sabe se é rebelde ou não? Não tem sensibilidade. E aí, igreja, entra aquele velho versículo super conhecido que o pastor prega quase todo domingo. Se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Se o rebelde se reconhecer como rebelde, ele tem uma oportunidade rica de se arrepender e de ser uma nova pessoa. Mas se o rebelde não se conhece
ou ele não consegue enxergar nele um rebelde, o que ele vai fazer? Ele vai continuar sendo rebelde. E a rebeldia leva para onde? Vocês vão ver já para que leva a rebeldia. Amém? Continua aqui, igreja, e diz que a arrogância é como o quê? O pecado da idolatria. Então a arrogância é como o pecado da idolatria. E a arrogância e a rebeldia andam de que forma? Lado a lado. Por isso que os dois estão do lado do outro aqui. A arrogância e a rebeldia andam lado a lado. E olha que interessante. Vamos definir a arrogância. Atitude de superioridade e de desprezo pelos outros. Às vezes a gente acha que a gente é muito humilde. Ah não, eu não dispenso, eu não me acho melhor do que ninguém. Presta atenção, às vezes você não se acha melhor, mas você despreza as pessoas. De que forma que a gente despreza a pessoa? Quando eu enxergo o que é bom para mim e esqueço do que é bom para o outro. Amém? Eu vou dar um exemplo bem básico. Sabe aqueles bancão de madeira, onde um senta aqui e o outro senta aqui? Se um levantar, o outro cai? O arrogante é desse jeito. Meu ônibus chegou, ele não vai avisar a pessoa, ele não pensa assim, se eu levantar, a pessoa pode cair. Ele pensa assim, se ele levantar, eu vou cair, então eu vou levantar primeiro. Estou nem aí. É assim que funciona. Então, se ele não cair para ele, tá bom. Chegou o ônibus, ele falou, meu ônibus chegou, ele só levanta, o carapuço cai. Porque o arrogante, ele é assim, ele não se preocupa com o outro. Tanto bom para ele, tá ótimo. Mas não é o que Deus nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina totalmente o contrário. A palavra do Senhor diz que a gente tem tanta liberdade, mas se algo no meio da nossa liberdade faz o irmão pecar, por amor àquele irmão, não devo fazer aquela situação. Então o arrogante não se preocupa assim, não, eu sei a minha situação, sei como é que é. Se Deus não condena, eu vou fazer e pronto. Ele é arrogante. Então o arrogante, ele tem essa característica de desprezar as outras pessoas. O arrogante, ele recusa-se a reconhecer as suas falhas e os seus erros. Então a pessoa arrogante, ela nunca erra, ela nunca falha, ela está sempre certa. O arrogante está sempre certo. Então se você imagina que você está sempre certo, toma cuidado. E eu vou te falar outra coisa. Há uma boa diferença entre o arrogante e o humilde. Às vezes a gente está certo, mas a gente precisa ter humildade para reconhecer que às vezes o outro não tem essa capacidade. Então, mesmo estando certo, às vezes eu dou para o outro a razão. Não tem problema disso não. Amém? Não é porque eu tenho a razão que eu tenho que estar certo. Não, às vezes eu estou certo, tenho a razão, mas o outro ainda não tem a capacidade de fazer isso. Então eu vou ter que pensar nisso. Amém? Eu não posso pensar só em mim, eu preciso pensar no outro, em tudo que eu vou fazer. Amém? Um dos locais mais complicados que tem em todas as igrejas é o altar, principalmente o louvor. O louvor é a coisa mais complicada que tem nas igrejas. Por quê? Se um não pensar no outro, você vai a uma igreja e tem lá vários instrumentos. Quando o guitarrista não pensa no resto, o que ele faz? Você vai ver a guitarra dele. Por quê? Ele acha que ele tem que abafar. E o resto, então você vai ver que vai se sobrepor. Às vezes é o baterista, é tanto barulho que você não consegue ouvir os outros instrumentos. Às vezes é o tecladista que ao invés de tocar teclado, coloca tudo quanto é efeito, menos o teclado, menos o piano, né? Tudo quanto é coisa. Para quê? Para aparecer mais que outro. Não se preocupando com as outras pessoas. Não estou falando de uma coisa ensaiada, de uma coisa planejada. Estou falando de uma coisa. Tem gente que consegue aparecer com contrabaixo. O contrabaixo é a coisa mais interessante. Ele só segue a bater. Tem gente que consegue aparecer com isso. Ele acha que o contrabaixo é um saxofone, quer fazer solo. Você fala, gente, a que ponto chegamos? Aí não vamos nem falar dos músicos, dos cantores. Os cantores, o que está fazendo back. Está lá o cantor principal cantando. Chuva. E o back. Chuva! Tampando a voz do cara, não está nem percebendo. Por
Por quê, igreja? Não tem compreensão das coisas, é arrogante. Um grupo, tem no mínimo um grupo de 10 pessoas. O que o arrogante faz? Hoje vai ser o louvor tal, tal, tal. Ah não, os outros 9 querem outro louvor, mas o arrogante quer o dele, então vai fazer a minha vontade. Eu vou fazer dessa forma, porque é o jeito que eu quero. O que o humilde faz? Às vezes até se submete à vontade do arrogante. Só que o arrogante vai ficar cada vez mais arrogante. E a arrogância é como o pecado da idolatria. É grave, gente. Ser arrogante, ser rebelde é muito grave. Mas a gente não percebe. Vamos ver aqui outra característica do arrogante. O arrogante se recusa a reconhecer as suas próprias falhas. Nesse caso, ele se recusa até a entender a necessidade de Deus em sua vida. O arrogante, ele acha que ele não precisa nem de Deus. É assim que funciona. Quando um músico é muito bom e é arrogante, você acha que ele ora para vir para o altar? Não ora, porque ele acha que ele não precisa de Deus. O pregador também. O pregador, quando ele tem uma eloquência muito boa, uma teologia muito boa, se deixar a soberba subir no coração e ele se tornar um arrogante, ele vai orar para vir, vai receber uma palavra? Não é nada. E tem pregador que é muito bom nisso. Tem gente que consegue fazer a igreja rolar. Rola para a esquerda, a igreja rola para a direita. Agora chora, dá a patinha. E a igreja faz tudo. Tem cara que é muito bom nisso. É assim que funciona. Aí um cara desse, para se tornar um arrogante, é muito fácil, porque ele não precisa de Deus. Né? Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, né, nas redes sociais, você acha que alguém ora para receber a revelação do Senhor? Não, vai na internet e vê a vida da pessoa e vê que voltar. Sabe até se a pessoa tem alergia, se tem filho, se não tem filho, se é doente, se não é doente, que tipo de doença que tem, se é aposentado, se não é aposentado, se está devendo, se tem algum processo. Sabe da vida completinha, gente. Então é muito simples você saber a vida dos outros, então você não precisa do poder de Deus. E aí o arrogante, ele não precisa de Deus. Se eu canto muito bem, para que eu preciso de Deus? Né? Para que Deus no culto? Se o culto está indo tão bem sem Ele? O arrogante pensa dessa forma. Ele acha que nem Deus precisa. Parece até engraçado, mas a maioria dos lugares estão assim. Deus está ficando do lado de fora. Deus e o Espírito Santo para quê? Nós já sabemos tudo. Tem gente que prega bem, tem gente que louva bem, canta bem, soberano bem. A igreja está muito bem, não precisa de Deus não. O arrogante é dessa forma. E o arrogante, igreja, também, da mesma forma, ele não consegue compreender a sua arrogância. Ele não percebe que ele é arrogante. Então, esses dois pecados aqui, tanto da rebeldia quanto o da arrogância, são pecados muito complicados. Por quê? Porque são difíceis de ser identificados pelo pecador. Amém? Quando a gente bebe, né, ou fuma, ou joga, ou se prostitui, é facilmente identificado, não é? Ah não, eu tenho um vício. Eu sei que eu tenho um vício. Não precisa de, né, nenhuma na análise mais profunda da minha vida, eu vou ver que eu tenho um vício. Ah, a pessoa está vivendo em fornicação. Ah, vou fazer uma análise grave. Não, eu sei que eu estou em fornicação. Ah, eu sou um idólatra. O idólatra também não sabe, mas eu sou um idólatra. Se eu estou idolatrando alguém, eu sou idólatra. Beleza, isso dá para mim perceber. Né? Eu estou só um mundano, eu gosto das coisas do mundo, dá para mim perceber. Agora, eu posso ser uma pessoa arrogante e não perceber. Eu posso ser uma pessoa arrogante e achar que sou humilde. Sabe por quê? Porque hoje eles acham que andar de chinelo, camiseta de qualquer jeito, vir para a igreja de qualquer jeito é humildade. Não, isso é desdeixo, espírito de Maria Mulano. Não é humildade não. Então isso é espírito ruim. Tem que se arrumar para vir para a igreja. Tem, porque se você arruma para ir para todo lugar, porque ir para a casa do Senhor de qualquer maneira. Então tem que se arrumar. Amém? E isso não quer dizer que a pessoa é arrogante porque ela está bem vestida, porque ela chega num carro bom, não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Amém? E não quer dizer que ela é humilde porque ela está parecendo um trapo, um mendigo, não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Essa história de sandálias da humildade é só uma figura de linguagem.
Amém? Não quer dizer que você está com a sandália havaiana com o prego dela que você é humilde, não. Isso é só figura de linguagem. Então, às vezes, a pessoa pensa que ela é humilde pela forma que ela se veste, pela forma que ela anda, pela forma que ela aparentemente trata as pessoas, pela forma que ela é tratada, mas às vezes a arrogância está dentro do coração. E há uma necessidade de uma análise muito ferrenha em nossas próprias vidas para a gente identificar isso em nós, porque se eu falar para o arrogante que ele é arrogante, sabe o que ele vai fazer? Vai ficar bravo comigo e vai ficar mais arrogante ainda. Tem coisas, igreja, que não são palpáveis, que não temos acesso. Tem coisas na nossa vida que o acesso é restrito entre nós e o Espírito Santo. Por isso, a característica. Se a característica aqui não é boa, cuidado. Vamos continuar aqui, igreja, para a gente não focar só nisso, né? Tem muito tempo ainda. O ódio. Está aí, versículo 20: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia e ciúmes. Vamos colocar aqui numa. Vamos colocar mais um aqui. Ódio, discórdia, ciúmes e ira. Ódio, discórdia, ciúmes e ira. Igreja, muitas vezes a gente tem uma certa aversão às pessoas dentro do nosso coração. Isso é ódio. Mas o crente, ele não assume que ele odeia ninguém porque ele é crente. Então o crente não pode odiar, porque Deus é amor e a gente também é amor. Mas a gente odeia as pessoas e nem percebe isso. Então, cuidado quando a gente não consegue se relacionar com uma pessoa, né? Cuidado, talvez isso seja uma raiz de amargura que está gerando um ódio daquela pessoa na sua vida. Então, cuidado com isso. Eu não consigo falar com fulano, não consigo ver aquela pessoa, eu vou me afastar, não sei o quê. Não estou dizendo que aquela, já falei isso, mas se a pessoa está te fazendo mal e você se afastar, é uma coisa. Mas agora, você não aceitar, você odiar, né? É diferente. Discórdia, igreja. Discórdia também não é de Deus, não. Tem gente que gosta de discordar, não tem? Tem. Desde a palavra de Deus já fala, né? Que tinha o tigre e o burro conversando, né? O burro olha para o tigre e fala assim: ó, a grama é azul. E o tigre fala: não, a grama é verde. Aí o burro fala: eu como grama todo dia, a grama é azul. E o tigre fala: não, rapaz, a grama é verde. E aí eles vão falar com quem? Com o leão. Chega lá para o leão e fala: leão, a grama é azul ou a grama é verde? O que o leão fala? A grama é azul. O tigre fica indignado. Aí o leão, rapaz, uma pessoa da sua capacidade, com o seu QI, com o seu intelecto, vai ficar discutindo com o burro, então você é pior que ele. Então vocês estão entendendo? É assim que funciona. A discórdia é assim. Para de discutir com gente toda, igreja. Deixa o todo se enrolar na sua tolice. Perda de tempo. Discussões são coisas que quando você discute com pessoas que edificam, é uma coisa. Quando você discute com pessoas que só querem discutir, deixa pra lá. É que nem briga de casal, tem coisa que não vai resolver. Fica aquela discussão o dia inteiro e não vai resolver nada. Discutiu 12 horas, chega no final, nem sabe porque começou a discussão, mas gosta de discutir. Bobeira. Vamos tomar coca? Não, vamos tomar guaraná. Beleza, vamos beber coca, vamos beber guaraná e começa a discutir. A coca faz mal, o guaraná faz mal, a cerveja faz mal. Discussões tolas. Tolas. Chega para esses crentes beberrão. Ah, não está escrito na Bíblia que não pode beber, então bebe e vai para o inferno, querido. Vai ficar discutindo isso aí? Não. Ah, não. O problema é não se embriagar. Então bebe até o seu limite. Você deve ter uma régua dentro da sua testa. Você sabe a hora que você está bom, a hora que não está. Continua. Vai lá, vai ficar discutindo isso aí? Não. Pode ir. Continua. Amém? Então vocês estão entendendo? Tem discussões que são à toa, desnecessárias, discussões. Quem fica discutindo, o Espírito Santo não está nele. Isso aqui é fruto da carne. Quando a minha carne quer prevalecer, eu quero estar certo, eu sou eu, então eu vou discutir. Continua aqui, diz assim, ó. Ciúmes. O que é ciúme? Ciúme é duas coisas. Ciúme, igreja, é quando eu quero
ser aquilo que a pessoa é. Ou melhor dizendo, para facilitar, eu quero exclusividade. Isso é ciúme. Eu acho que na casa do senhor, o pastor, ele não pode abençoar ninguém, só tem que abençoar eu. Eu acho que fulano de tal não pode cumprimentar ninguém, tem só que me cumprimentar. Os melhores lugares tem que ser para tudo que a pessoa faz. Mas o Cadu já está mexendo no notebook, por que não sou eu? Por que ele colocou eu não? Por que colocou ele e não eu? Então isso é ciúmes. A pessoa quer exclusividade das coisas para ela. E aí o ciúme de Deus é o quê? O oposto. Por quê? Por que o ciúme não é uma obra do Espírito? Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que pegar Deus e passar adiante, pegar o Evangelho e passar para as outras pessoas, trazer todo mundo para Deus, para que todos sejam filhos. Mas aí se eu tenho ciúme, eu quero exclusividade de Deus para a minha vida. Amém? Então eu não quero que ninguém rompe, porque eu tenho ciúme, tem que ficar tudo abaixo de mim. A ira, não vou nem falar o que é ira, todo mundo sabe o que é ira, né? Ira é quando excede a raiva e fica irado. O egoísmo é uma coisa muito interessante nos dias de hoje, que é o quê? Querer tudo para si, tudo está em volta do meu eu, que a gente chama agora de egocentrismo, né? Até o culto hoje em dia está em volta da pessoa, né? Tudo voltado para a pessoa. Por exemplo, eu vou no culto, aí o profeta fala com 3 pessoas e não fala comigo. Eu tinha culto ruim, Deus me livre, fui lá, Deus não falou nada para mim. 3 pessoas, né, foram contempladas com a ação do Espírito Santo, 2 pessoas curadas, 4 se converteram, alguém culto ruim, ninguém falou nada para mim. Então isso é o quê? Egoísmo, né? Eu quero para mim, se não for para mim, aí o egoísta da hora e fala assim, o irmão falando, igual a ele, fala assim, eu estou sendo abençoado, olha meu sorriso, aí o egoísta fala, ela tá, mas eu não, então você quer dizer nada. Então o egoísta é dessa forma. Dissensões e facções. O que é dissensão? Dissensão é falta de acordo, mesmo que divisão, desavença ou conflito entre pessoas de um mesmo grupo. Sabe aquele grupo que não consegue entrar em um acordo? Isso chama-se dissensão. A falta do acordo é dissensão. Um quer uma coisa, por que o grupo não entra num acordo? Porque cada um quer uma coisa. Por isso que não entra. Como que vai andar 2 juntos se um quer para um lado ou para o outro? Não tem como. Tem que querer a mesma coisa. Então por que não tem acordo? Porque há aí uma arrogância e um egoísmo. Porque para ter um acordo no grupo, só tem uma forma: eu querer o bem do grupo. Se eu quiser o meu bem, nunca o grupo vai para frente. Às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa para o grupo e bem, igreja. Assim funciona. Eu já vi, por exemplo, lugares onde tem um pastor. E aí o pastor tem um obreiro ali, o obreiro foi crescendo, é um diácono, e ele prega melhor que o pastor. Mas o pastor cuida das pessoas, muito bem. Só que ele tem alguém na igreja que prega melhor que ele. E aí o que ele faz? Para o bem do grupo, para o bem da igreja, ele põe o cara para pregar. Mesmo ele sendo pastor. Então, você vê que isso é uma característica boa, porque o líder da igreja, ele não tem que ser o destaque, o líder tem que liderar. O grande líder é aquele que tem pessoas que conseguem fazer o serviço sozinho. Esse é o líder. O grande líder é aquele que morre e deixa outro em seu lugar. Vou exemplificar para vocês. Moisés foi um dos maiores líderes da história. Quem ficou no lugar dele? Josué. Josué foi um grande líder que levou o povo para a terra prometida. Quem ficou no lugar de Josué? Ninguém. Entenderam como funciona? A liderança, uma coisa fantástica, termina se o líder pode ser um grande líder, mas se ele não conseguir formar um outro líder, infelizmente a sua liderança não serve para nada. Volta para o texto. A pessoa, igreja, às vezes ela vai ter que abrir mão do seu eu para o grupo ir e bem. Eu preciso compreender isso. Vamos supor que eu estou cantando aqui. E aí minha voz está ruim, muito gripado, alguma coisa que eu não consigo falar. Mas aí o louvor é o primeiro, é o meu que eu vou cantar. Se eu cantar, o que vai acontecer? Vai ficar ruim, porque a minha voz está ruim naquele dia. Então se eu tiver a hombridade de falar assim,
fulano, você canta, faz a primeira voz para mim? Ah, nós não sabemos fazer esse louvor. Então, vamos mudar, pega o que você sabe, porque a minha voz está ruim hoje. Então, isso vai ser bom para o grupo, né? Já pensou, o bateria está com problema de tosse, vai dar ruim. Então, se está com problema e vai causar um transtorno, é melhor não fazer. Eu vou ficar sentadinho hoje porque eu não estou bem, eu estou sem coordenação motora, não está indo bem, eu estou dando uma crise de tosse aqui e vai dar ruim. Então a gente precisa o quê? De entender que às vezes a gente precisa abrir mão daquilo que nós queremos para o grupo e bem. Assim funciona. E outra coisa, humildade. Todo grupo tem sempre que ter alguém em desenvolvimento. Esse é um verdadeiro grupo. Então, por exemplo, tem 3 pessoas que sabem fazer algo. Vamos mudar um pouco aqui o altar. Vocês vão pensar que eu estou pegando o pé do grupo de louvor. Vamos falar de uma fábrica de calçado. Tem lá, fala 3 principais funções de uma fábrica. Cortador, press-ponto e a mesa. 3 funções principais. Chega alguém para aprender. Ele é o press-pontador que está aprendendo? Não. Ele sabe para a mesa? Ele é o cortador? Ele não sabe nada. Então os 3 profissionais vão ter que fazer o quê? Ter paciência com ele para ele aprender. E logo mais à frente, quando um deles precisar tirar uma férias, vai ter aquele novo que vai entrar no lugar. Mas de pronto ele não sabe cortar, não sabe press-pontar e não sabe fazer nada. Nem para colar ele sabe. Vai colar e ainda cola errado. Então a gente precisa de entender isso. Para um grupo crescer, os mais velhos, ou os mais não velhos de idade, os mais maduros, precisam exercer a sua maturidade de compreender como é que funcionam as coisas. Por exemplo, o nosso irmão bateria, ele é um menino esforçado, um menino de Deus, está vindo aqui, está tentando, mas ele ainda não domina a bateria. A gente tem que ter o que com ele? Paciência. Então tem hora que ele está na bateria, tem hora que ele está no carro. Vai chegar um tempo em que ele vai estar na bateria, vai estar ensinando alguém no carro e vai estar ensinando alguém na bateria. Amém? Assim que funciona. Então, a gente precisa ter paciência. Eu não posso falar assim, não. Ah, eu vou cantar um louvor aqui que o Luan não sabe na bateria. Ah, não, o Luan não sabe, não. Então, vou chamar um de fora para tocar a bateria porque ele não sabe. O que é isso? Falta de respeito. O menino está aqui quase a semana inteira, eu passo aqui, ele está aqui fazendo barulho com essa bateria aqui. Aí eu, como líder da igreja, vou cantar um louvor, ao invés de cantar o que ele sabe para fortalecer ele, não, eu vou chamar um de fora para fazer o lugar dele. Aí que grupo que vai conseguir ser fortalecido dessa forma? Que grupo que a gente vai conseguir dessa forma? Então, o grupo, igreja, ele precisa de entender uma coisa, ele precisa ter concordância e esperar que venham mais pessoas. Porque quanto maior o grupo, mais força. E quanto maior o grupo, mais dificuldade. Então eu preciso compreender isso. Se 2 pessoas para ter uma compreensão é difícil, 3 é mais difícil ainda. 4, muito mais. 5, quase que impossível. Então eu preciso de compreender isso. Amém? E enquanto houver dissensão nesse grupo, o que está faltando? O Espírito Santo. Enquanto houver dissensão, está faltando o quê? O Espírito Santo. Porque isso aqui é fruto da carne e não do Espírito. Vamos lá, a gente já vai chegar no fruto do Espírito da igreja. É porque a gente tem muito fruto do Espírito, por isso que eu vou deixar por último. Eu vou falar o que a gente não tem, que é os da carne, é para vocês ficarem sabendo mais, amém? Facção. O que é uma facção? Divisão dentro do grupo. Então eu tenho um grupo de 5 pessoas. Fica 2 para um lado, 2 para o outro e um sozinho. O que é isso? Facção. Ah, eu tenho um grupo de 3 pessoas, 2 para um lado e um para o outro. O que é isso? Facção. Porque grupo é grupo. Eu não posso ter divisões dentro de um grupo. Então divisão dentro de um grupo é facção. Ah, eu estou na igreja, tem 3, 4 grupos dentro da igreja. O que é isso? Facção. O que eu não posso confundir com afinidade. Então, por exemplo, o carioca está sentado do lado do Cadu. Então, ele não é um grupo, é a função deles. E por estar sentado do lado do outro e eles moram do lado do outro lá, certamente eles vão andar mais juntos que nós o resto aqui. Não é isso? O Pedro e o Russo vão estar mais juntos, são irmãos, moram na mesma casa, então não tem como eu ter a convivência com eles, a mesma que tem os dois. Não tem.
Amém? Então a gente tem que entender isso. Então, facção é uma coisa e afinidade é outra coisa. Às vezes eu gosto de conversar com o irmão, eu gosto de falar com o irmão, é uma coisa. Por isso que sempre quando a gente vai fazer um evento, como é que é os eventos? Chama todo mundo. Mas algum não quer participar, tem problema? Não tem problema, mas tem 50 pessoas. Se 10 não participou, não quer dizer que foi uma facção, quer dizer que eles não quiseram, mas foram convidados. Qual que é a facção? Ó, vamos chamar só nós, os outros vão chamar não, eu faço com você, o outro faz. Isso é facção. Facção então é divisão dentro de um mesmo grupo. Amém? Quando tem facção, o que não tem? O Espírito Santo. Amém? Olha que coisa difícil. Facções, inveja. Versículo 21 aí, viu, igreja? O que é inveja? Inveja é duas coisas. Eu querer ter o que é do outro, eu quero usufruir do que é do outro, e eu querer a felicidade do outro. Eu não, olha o sentimento de inveja é esse. Quando eu vejo que tem uma pessoa feliz fazendo alguma coisa e eu não gosto, isso é inveja. Então às vezes a pessoa não tem nada, mas nossa, aquele casamento, todo mundo que passa, tá aí lá na porta, e é tão rindo, nossa, você podia ter um casamento desse, não sei o quê. E outra coisa, o invejoso ele nem quer também ter um daquele, ele não quer que aquilo aconteça. Então, deu ruim para ele, vai dar ruim para todo mundo. Nossa, meu filho é mal educado, então aquele também tem que ser mal educado. Em vez dele querer educar o filho dele, ele quer que o filho que é educado seja mal educado para poder, né, ele ser igual. Então, o invejoso ele quer usufruir das coisas dos outros e ele quer a felicidade de outra pessoa. Ou melhor, ele não suporta a felicidade de outra pessoa. Então, quando o invejoso vê alguém feliz, isso mata ele por dentro, ele fica corroendo por dentro, não quer que ninguém seja feliz, porque ele tem inveja disso. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Mas vocês estão meio tristes hoje? Isso aqui eu estou falando aleatoriamente, igreja. Nem tem nada a ver com nenhum de nós aqui não, é aleatório isso aqui. Amém? É porque, né? Não tinha nada para pregar, vou pregar isso aqui. Continua aqui, igreja, e diz assim, ó. Orgias. O que é orgias, igreja? Ah, orgia não existe mais nos dias de hoje. Existe sim. Uma festa, não estou falando de festa nenhuma mais específica, é só uma conjectura, amém? Uma festa que tem música alta e obscenas, tem gente embriagado e drogado, tem crimes e tem coitos carnais, né, naquele local. É uma orgia, amém? Pode até falar que é uma festa tal, mas na verdade chama orgia. Então nos dias de hoje tem muitas orgias por aí, amém? E aonde tem orgia, o que não tem? Então, igreja, quem está no Espírito não está nesses locais. Vai estar fazendo o que no meio da orgia? O que um crente vai estar fazendo no meio da orgia? Deve ser crente cego, porque não consegue enxergar nada do que está acontecendo, né? Talvez os olhos não estão abertos. Amém? Continua o texto e diz assim, igreja, olha só. Orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Então às vezes uma palavra aqui não foi, aí o crente fala, mas tal palavra não falou. Então tudo quanto pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, né? Está advertindo e está falando, já preveni antes. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, o rebelde, inferno, lago de fogo. Idólatra, lago de fogo. Beberrões, lago de fogo. Está escrito aqui, né? Ó. Ciúme, lago de fogo. Ira, lago de fogo. Egoísmo, lago de fogo. Dissensões, facções, lago de fogo. Rapaz, sobrou quase ninguém. Bem apertado ao caminho. Porém, igreja, o Senhor nos chama para a liberdade. Amém? E onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Então nós somos livres para quê, igreja? Olha só.
versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito, então não são frutos, é o fruto, amém? O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz. Olha, igreja, paz. Tem crente que vive numa tribulação violenta, né? Não tem paz um minuto. Aí ainda tem a capacidade. Nossa, eu não tenho paz para nada. Entendeu, irmão? Está faltando alguém na sua vida, viu? Está faltando a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos lá? Aí continua. Paciência. O irmão não tem paciência com nada, irmão. Olha, paciência é o fruto do Espírito. Então não tem paciência com ninguém, com nada. Está faltando alguém na sua vida, o Espírito Santo. Continua. Benignidade e bondade. Então, igreja, não tem bondade? Não tem benignidade? É difícil? Não quer saber de nada? Coração ruim? Raizinha de amargura? Cuidado, crente. Cuidado. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, o quê? Se não tem o Espírito Santo, se não tem Cristo morando nessa pessoa, essa pessoa não é de Cristo. Se não tem Deus morando nela, essa pessoa não pertence a Jesus. Amém? E quem não pertence a Jesus, igreja, pertence ao maligno. Você pensa que você está sem dono, não. Ou é um ou é outro. Continua e diz assim: fidelidade. Fidelidade, igreja, é uma coisa interessante. Amém? Fidelidade. Nós precisamos de fidelidade, tanto para o cônjuge, tanto para com Deus, tanto para com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser fiéis a essas pessoas. E muitas vezes a gente não tem fidelidade, né? A gente não perde uma oportunidade de ser infiel quanto àqueles que a gente caminha. Muito cuidado com isso. Amém? Isso é uma coisa grave, né? E a falta disso, pior ainda, né? A pessoa não tem compromisso com nada, não tem fidelidade com nada, infelizmente está faltando algo precioso na vida dela. Mansidão. Aí a mansidão não é ser retardado. Amém? O que é retardo? A pessoa vai entender. A pessoa pensa que retardado eu estou xingando. Não. Retardado é uma ação retardada. Ou seja, normal, retardado. Amém? Pode ter até caminhão que é um retardo lá, que é para retardar a velocidade. Então, o retardado, né, ele finge que ele é manso, mas na verdade ele não é manso, ele é retardado. Então, ele vai falar com as pessoas, uma aparenta mansão, mas ela é retardo aqui. Você fala com a pessoa, oi, a pessoa 15 minutos depois, ai, retardo, não é mansidão. A pessoa vai andar, aí a pessoa não. Nossa, quando ela tá bonzinho, não, gente, é retardo, ele é retardado, porque está lá na frente, mas ainda está lá atrás. Amém? Então, não confunda mansidão e domínio próprio com retardado. Amém? E retardado não é qualquer doença, não. Retardo, essa pessoa, infelizmente, tem esse de fábrica. Ela nasceu retardada, então ela fala devagar, ela anda devagar, ela é tudo devagar, ela é retardada. Amém? Estou xingando ninguém, não. Depois vocês procuram no dicionário que é retardado, tá bom? Então, é uma pessoa que é lenta, ela é devagar, ela é morosa. Né? Então, até para falar ela é lenta, até para xingar os outros ela é lenta. Então, isso chama-se retardo. Né? O filho está lá, os retardos, as mães retardadas, como é que é? O filho está lá, subindo no telhado e vai cair. E vem, rapaz, desce daí, assim. Desce daí, você vai machucar. Retardado, a hora que foi falar, o homem já caiu, por 3 pontos na cabeça, porque poderia ter falado antes, mas devagar, né? É retardado, tá lá, criança, acabando com tudo. 2 horas depois, se você não se comportar, eu vou te pegar em casa, hein? Já passou da hora, querido. Você é retardo, já devia ter corrigido há muito tempo.
Aí, mas pensa que essa pessoa é mansa? É nada. É só você cutucar ela pra você ver. Pior do que um leão. Tem gente que é pior do que leão. Como é que a gente cutuca leão? Você já viu, né? Tem um negócio assim na ponta, você cutuca a boca dele de longe, porque senão ele te morde. Tem gente que é assim. Dentro da igreja, você tem que cutucar ali longe, porque é bote toda hora, querendo acertar a gente. É só você cutucar no lugar errado. Cutucou na virilha, filho do céu, né? A mansidão acaba na hora. O retardado fica ágil na hora, né? E tem gente que é engraçado. O corpo é retardado, a língua, uma velocidade, rapaz, é tremenda. Então, tem que tomar muito cuidado para não confundir. O que é mansidão? Mansidão é ser manso, amém? Todo mundo entende muito de cachorro aqui. Cada um tem um cachorro em casa, né? Então você vê, às vezes você tem um cachorro manso em casa, não quer dizer que ele é um cachorro retardado. Ele é um cachorro ativo, alegre e tal, mas ele é manso porque ele não te morde, ele não fere ninguém, ele não ataca ninguém. Então o que o manso faz? O manso não é devagar, o manso só não ataca. Às vezes o cachorro está morto lá, quietinho, parece que é manso. Só que passa do lado ele morde sua perna. É manso? Não é manso. E às vezes o outro está lá latindo, derrubando a cerca, a hora que você abre o portão, ele entra para casinha. Então é manso. Então não confunda pouco barulho com mansidão. Amém? Então, retardado é uma coisa, manso é outra. Então o que o manso faz? O manso não ofende as pessoas. O manso não agride as pessoas. O manso, quando ele é ofendido, ele pensa antes de retribuir a ofensa. E se ele pensar bem, ele retribui a ofensa de que forma? Com amor, com coisa boa. Retribua o mal com o bem. Então o manso, ele age dessa forma. O que é o contrário. Eu falei, gente, eu tenho um pé atrás com gente que fala baixinho e puxa que finge que é bonzinho. Esse é o mais perigoso. Vai começar a falar, não sei o que, claro, não, isso aqui mesmo. Cuidado dessas pessoas, gente. Cuidado. Essas pessoas podem te morder a qualquer momento. A ira está ali dentro, só está o quê? Contida. Se você cutucar, ela te morde. Então é melhor essas pessoas mais espontâneas, mais, né? Tranquilo, que já fala o que pensa, não fala até o que não pensa, nem pensa para falar, né? Uma maravilha, mas pelo menos você está livre. Ela é mansa, porque ela não vai te morder. Agora, esses quietinhos são perigos para te morder daqui para ali, amém? Por isso que tem que acreditar. O cachorro de muito late não morde, e o cachorro que está rosnando quietinho morde. Então, cuidado dessas pessoas que fingem mansidão. Então, todo mundo entendeu bem o que é mansidão? E o domínio próprio. Domínio próprio, a gente já falou sobre isso, é a pessoa se liderar, ela conseguir dominar as suas emoções, amém? Então às vezes eu estou quase a ponto de estourar, mas aí eu tenho o domínio, e eu volto e caio em si, né? Você está quase saindo de si, aí volta e cai em si novamente. Isso é o que? Domínio próprio. Às vezes a pessoa me fala uma coisa e eu poderia reprimir ela, mas não é o momento. Então eu tenho o quê? O domínio. Eu vou esperar o momento oportuno para me poder falar com aquela pessoa, né? Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo disso aqui. Carlos Eduardo, quando ele ia bater no Brian, rapaz, não tinha jeito de segurar o homem. Era a mesma coisa do tem lobo, um leão indo atrás do pedaço de carne. Se você entrasse na frente, ele batia na gente. Então o que eu fazia? Esperava, depois que ele batia no menino. Infelizmente tinha que esperar. Ô Cadu, você não pode ficar batendo no menino desse jeito, não, você está arrumando. Mas era no momento oportuno. A minha vontade era de passar uma rapa para que ele ia correr, mas ia causar mais confusão. Então a gente tem que ter o que? O domínio próprio, que é o que ele não estava tendo. E eu expliquei para ele, por exemplo, o nosso irmão Josiano, eu expliquei para ele isso aí. Quando ele pegava os meninos dele para bater também, era desacertado, fora do comum, parecia a roda. Gente, vai matar esse menino. Aí o pai melhor. Então você tem que ter um equilíbrio. Quando você quiser corrigir, o que você faz? Não corrige na hora. No outro dia, você vai lá e corrige. Se precisar dar uma varadinha de leve, não tem problema, mas aí você vai estar, né, em paz, você vai estar tranquilo, você vai saber o que você está fazendo. Aí ele falou que já está pondo em prática. Então quando ele vai corrigir, porque senão para arrancar a cabeça de um lado é daqui para ali. Então, espera, no outro dia, corrige, que aí você está mais calmo. O que é isso? Domínio próprio. Porque se ele não conseguir se dominar, o que ele vai fazer? Ele vai querer agir
naquela hora. Mas quando a gente tem o domínio próprio, a gente consegue agir na hora certa. Amém? Continua aqui e diz assim, ó, já estou finalizando, né? Mas se tem o domínio próprio, contra essas virtudes não há lei. Não há lei. O que está dizendo isso aí? Contra essas virtudes não há lei. Você está livre para fazer tudo isso aqui. Então, onde há o Espírito, há liberdade. Você está livre para amar, você está livre para ser bondoso, você está livre para ter paz, você está livre para ter paciência, você está livre para ter mansidão, você está livre para ter domínio próprio. Onde tem o Espírito, tem liberdade. Estamos livres para agir com liberdade, igreja. Olha que bênção. Aí às vezes a gente não consegue compreender e quer agir com liberdade para fazer as obras da carne. É ausência de espírito. Então, agir com liberdade para fazer obras da carne não é liberdade, é libertinagem. Não confunda libertinagem com liberdade. Então, nós temos a liberdade para agir conforme o Espírito. E aí, olha só que interessante, versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Isso aqui também é uma figura de linguagem. Aí a pessoa acha que ela tem que ajoelhar, não sei para onde, tem que se pendurar na cruz. Não, não é nada disso. Matar a carne aqui, crucificar a carne, é abrir mão. Amém? É justamente o que diz o texto. Abrir mão, crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? É renunciar à carne. Amém? É isso que é a cruz. A cruz, quando fala de cruz, não fala de sofrimento, fala de renúncia. Então, crucificar é renunciar o pecado, renunciar a forma ruim de viver, e viver de uma forma decente, de uma forma conforme a palavra de Deus. Amém? Continua aqui, ó. Versículo 25. Se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Liberdade, igreja. Liberdade para dar conforme o Espírito Santo. Amém? Então, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, a espiritualidade não está na sua forma de falar. A espiritualidade não está no que você professa. A espiritualidade está na sua forma de agir, de como você age. E não dentro da igreja, mas fora da igreja. Amém? O negócio aqui, igreja, é que os crentes hoje em dia estão pensando que ser crente é dentro da igreja, mas ser crente é fora da igreja. Isso aqui é um culto a Deus. É bem diferente. Amém? E aí, olha só que interessante. Versículo 26. Olha só como que Paulo é engraçado. E não nos tornemos arrogantes. Você só está lembrando que ele falou do arrogante lá, aí ele está lembrando do arrogante aqui de novo. E não, porque às vezes o cara não percebeu, né, que um pecado é igual ao outro, né, que a arrogância é igual a idolatria. O pecado da arrogância era igual a da idolatria. Então, se a pessoa não associou, mas que ele não leu 1 Samuel, ele não associou. Aí Paulo volta e fala aqui, ó: não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Então, Paulo finaliza dessa forma, igreja: não nos tornemos pessoas arrogantes. O que é um arrogante? Todo aquele que despreza a palavra de Deus, que despreza a vontade do Senhor, que despreza o conhecimento, que despreza os aconselhamentos. Porque o arrogante, ele não precisa de ninguém, ele despreza até a Deus. Porque, conforme a gente viu, o arrogante não precisa de ninguém. O arrogante, ele é autossuficiente. Amém? Então, muito cuidado. Pessoas que não conseguem congregar em lugar algum. Que tipo de pessoas são essas? Rebeldes e arrogantes. Não consegue. Aí, ele é tão arrogante, tão rebelde, que ele monta a igreja de acordo com a vontade dele. Né? Vocês veem por aí, um monte de gente tem. Então, o cara gosta de orgias. Aí monta a igreja de orgia da igreja. Gosta de balada. Aí monta a balada
Oxi. Gente, pelo amor de Deus, né? É uma loucura atrás da outra, né? Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja dos outros. Então, outra coisa, igreja: nada de provocações dentro da igreja. Isso não é coisa de Deus. Provocação só traz o quê? Discórdia e confusão. Então, nada. Fala exortar-vos uns aos outros, fala provocar uns aos outros, né? Nada disso. Então a gente precisa de compreender o que o Espírito traz para a igreja. Glória a Deus. E nada de ter inveja um dos outros. Ou seja, se está dando certo com a pessoa, se está indo bem, se ela está feliz, que bênção, eu vou ficar feliz junto. Aleluia. Pensando uma coisa fora do comum, é alguém conseguir um objetivo e você conseguir ser feliz junto com essa pessoa. Glória a Deus. É bom demais. Já pensou? Eu estava esses dias falando com o Carioca, na casa dele conversando. Eu tinha um patrão que era assim, né? Patrão. Quando você ia comprar um carro novo, ele fazia questão de ir para a gente lá comprar. E quando ele parava, numa pizzaria, numa outra comer, a alegria dele é quando ele olhava e os funcionários tudo no carro novo. Para ele era uma coisa boa. Se você chegasse lá e falasse assim, ó, comprei um apartamento de 2 milhões. Ele não ia te perguntar, mas não, você não 2 milhões. Ele fala, nossa, que bênção, que maravilha. Então é dessa forma, as pessoas se alegram com as nossas conquistas. Amém? E não, já tem patrão que é diferente. O cara tá lá, comprou um Fusca velho 74, deve estar me roubando. Porque eu quero poder comprar esse Fusca. O cara não tem nem vergonha de falar que você está ganhando para comprar um Fusca. Então tem gente que é assim. E na igreja é do mesmo jeito. Um está se destacando, às vezes, veja, nossa, que legal, o fulano está se destacando, está indo bem. Assim, vixe, deve ser que é parente do pastor, certeza. Filho da Sirene, né? Por que só o filho da Sirene está aprendendo a tocar? Ah, porque é os parentes do pastor. É porque é os que estão querendo, igreja. Amém? É porque é quem está querendo. Alguém que tiver vontade de tocar algum instrumento, inclusive nós temos até. O que está nesse problema aí? O quê? Nós temos uma guitarra aí parada, porque nós não temos um guitarrista. Nós tínhamos já, além dessa bateria, nós tínhamos uma bateria parada aí, não tínhamos um baterista. Nós temos um violão parado, nós não temos quem toca, agora que o Demédio está começando a aprender. Então, na verdade, está tudo aí. Aí depois de tudo pronto, aí eu falo assim, olha só, o pastor só chama a família dele para o altar, só tem sobrinho dele lá. E a cunhada. É quem quer, querido. Amém? Vocês estão entendendo? A oportunidade de mal. Então, não vamos causar isso aí, nem inveja um do outro. Ah, pastor, eu gostaria de fazer uma coisa, é só conversar, gente. Pastor não é bidu, não. Então a gente precisa saber. Às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa, precisa falar. Ah, eu tenho vontade de aprender um violão, ótimo. Ah, eu tenho vontade de cantar, ótimo. Ah, eu tenho vontade de pregar, ótimo. A gente precisa saber. Agora, eles ficam pensamento positivo, isso o pastor adivinha que não quer. Para, filho, não é assim não, amém? Então, nós precisamos de falar. Ah, eu tenho vontade qualquer dia, né? Fazer uma oração pelos enfermos, tenho vontade. Gente, é só falar, amém? Tenho vontade de evangelizar, é só falar, né? Só não pode ficar falando para os outros, né? Vamos assim, pastor. Eu acho legal que as pessoas que vêm para a igreja falam assim: nossa, eu não me senti acolhido na igreja. Mas então você abraçou quem? Ninguém, você não acolhe ninguém que quer ser acolhido. Gente, se você está se sentindo que não está acolhido, então começa a abraçar a pessoa, começa a acolher, né? É assim que funciona. É igual eu estava falando da Rebeca. A Rebeca, eu tirei a Rebeca pelo bolso ali. É impossível ela chegar no lugar e passar despercebida, porque ela chega, já faz uma gracinha, já pega os outros, já dá os bracinhos, todo mundo abraça e segura, né? Agora, aqueles que chegam e saem correndo e se esconde, quem que vai abraçar? É a mesma coisa dentro da igreja. Ah, eu não me senti acolhido. Está parecendo um escachete, pronto para espinhar os outros, aquele porco cheio de espinho, todo mundo com medo dele, com o dedo, vai na funda do meu dedo. Então, como é que vai chegar perto? Amém? Estão entendendo, gente? Assim funciona. Glória a Deus. Coloque de pé em nome do Senhor Jesus.